prosseguir no nosso estudo dos temas espíritas. Eu até diria que se os temas espíritas fossem gotas d'água, eles seriam um rio Amazonas desembocando no nosso cérebro, tal, o inesgotável dos temas espíritas, que vão aos poucos esclarecendo a nossa alma. E é esse o nosso tema de hoje, o que o Espiritismo faz por você. Nós diríamos que, primeiramente, a doutrina espírita amplia os nossos conhecimentos. Nós diríamos que, em renascendo na Terra, nós criamos uma segunda personalidade. Digamos assim, é a personalidade do encarnado. Quando nós deixamos a Terra, aí nós novamente trocamos de personalidade para personalidade do desencarnado. Mas nós notamos uma coisa assim, muito interessante para o nosso estudo, que é muito grande, mas grande mesmo, vai aos bilhões de espíritos, aqueles irmãos nossos que demandam a vida espiritual e continuam vivendo como encarnados, com os mesmos interesses do mundo materializados. Uma minoria de espíritos é que o ângulo de visão muda e a entidade espiritual passa a cogitar de assuntos espiritualizados. Mas isso é natural. A Terra é um mundo ainda muito primitivo. Nós podemos, pela população dos desencarnados ainda materializados, a gente consegue, aplicando uma equação matemática, dizer o que a Terra já fez e o que falta fazer. Então, a tarefa do planeta terrestre ainda está assim, antes da metade. Nós não atingimos ainda a metade da vida planetária. E é por isso que até nos diverte quando... No outro dia eu assisti a um cientista dizendo que um dia viria um grande meteoro que destruiria a Terra, que a ciência, isso é fatal, já está determinado. Ele determinou, assinou embaixo, este cientista, entre aspas, mas que ele não sabia dizer quando. Meus amigos, posso, com as luzes desses sábios espirituais que nos subsidiam esses comentários, abusando da amizade desses diletíssimos amigos, afiançar aos amigos que isto não é verdade. Tem uma moda aí, especialmente da televisão, falando de 2012 o mundo vai se acabar. Aliás, desde que eu nasci, desde criança, que a gente ouve falar que o mundo vai acabar dia tal, ano tal, e passa assim, aí muda a data. Esse pessoal é assim, cara de pau, né? Cara de pau. É você dar um vidro de óleo peroba para passar na cara, né? Porque eles mudam. E assim, o bug do milênio, os aviões iam cair, né? Quando mudasse no dia 31 de dezembro de 1999 para 0 hora do ano 2000, pronto, o mundo ia se acabar. Cadê? Perderam, o cara que ia acabar com o mundo perdeu o endereço, deve ter sido isso, né? Esqueceu no bolso do paletó e não trouxe para acabar o mundo. Apertar o botão de acabar o mundo. Então, meus amigos, um
um dos principais benefícios da doutrina espírita é o esclarecimento. Nós vamos avançando com as informações desses sábios espirituais, e já falamos desse assunto aqui, sobre a cultura do lado de lá. Nós respeitamos, admiramos os homens cultos, sábios, os doutores, os intelectuais, temos por eles uma grande deferência. Mas a cultura na Terra é nada comparada com a cultura no mundo espiritual. Porque aqueles espíritos, e há também nas terras espirituais a questão da especialização. Espíritos que trabalham a especialização de certos setores, certos segmentos, seja história, seja geografia, geologia e todas as ciências que nos cercam. E eles adquirem conhecimentos vastíssimos que os encarnados não tem nem como avaliar. Porque nós, homens, do que você pega a lancheira, vocês mesmo faz pouco tempo, né? Vocês pegavam assim, a sua merendeira, né? Lancheira não é muito próprio, correto é merendeira, porque de merenda que é português, né? Então você pega a sua merendeira e vai para a escola maternal, até você se formar numa universidade, são 20 anos de estudo aproximadamente. Esses sábios espirituais estudam milênios, não 20 anos. E um detalhe, eles estudam a verdade. Nós aqui vamos absorvendo conhecimentos, especialmente conhecimentos técnicos, que vão sendo refundidos. Aquilo que ontem era uma verdade inquestionável, hoje mais ou menos, amanhã não é mais. Mas nas terras espirituais, conhecimento científico, especialmente, ele é absolutamente exato. Não é um talvez. E esses espíritos amigos têm uma alegria enorme, um prazer imenso em nos trazer informações. Então, os espíritas, já disse alguém, eles são milionários da felicidade. Porque nós começamos a entender, ver o mundo com outros olhos. Então, saber espírita é inesgotável. Tem esses amigos espirituais muito a nos transmitir, desde que nós estejamos dispostos a absorver. Um outro ponto que a doutrina nos traz com grande felicidade é o real sentido dos ensinamentos do Cristo, que colocamos em primeiríssimo lugar. Os conhecimentos técnicos, científicos, são importantes. A nossa alma se engrandece também. Mas o Evangelho é a base da nossa vida. Então, ao longo da história, os homens, e nós temos por esses irmãos do passado um carinho muito grande, um esforço da parte deles, mas com a sua imaturidade e falando a coletividades pouco desenvolvidas, deram ao Evangelho um sentido muito materializado, embora bem intencionados. E isso chegou como cultura cristã aos nossos dias. Então, a doutrina espírita nos ajuda a enxergar o sentido real dos ensinamentos do Cristo. Outro serviço, nós estamos listando os serviços que a doutrina nos presta, a custo zero. São serviços importantíssimos para o nosso espírito, para a nossa alma, e não nos custa absolutamente nada. A doutrina nos fala da reencarnação. Nós vamos lá em Isaías, nos antigos profetas, eles falavam de reencarnação. Mas o problema é que, se hoje ainda há homens ilustrados que têm dificuldade em entender a lei da reencarnação,
pessoas cultas. Agora imagine há muitos e muitos séculos, milênios atrás, a dificuldade era muito maior. As pessoas não conseguiam entender como era a alma que nós tínhamos. Vou fazer uma ideia. Há pessoas que hoje ainda mal entendem o que é o espírito. Há companheiros relativamente esclarecidos que acham que, por exemplo, o corpo espiritual, ele é uma energia, mas eu sou do ramo. O que é energia? Prefiro não dar uma definição acadêmica dos anais da física para não sermos petulantes. Mas o corpo espiritual é uma energia. O corpo espiritual é um corpo exatamente igual ao nosso. Melhor dizendo, melhor explicando. O nosso corpo material é o nosso corpo espiritual sujo da matéria, sujo entre aspas, para não sermos deselegantes com a obra divina que é a matéria. Então, nós temos no corpo espiritual a base, o molde, a matriz de todos os órgãos que existem no corpo físico. Temos coração, pulmão, estômago, cérebro. Só que os técnicos espirituais usam outros termos para definir especialmente os caninhos do nosso cérebro. Pretendemos não entrar nisso, porque é um assunto não só muito complicado, como sairíamos do nosso tema. Então, amigos, já os profetas, Isaías, no capítulo 25, ele fala: aqueles aos quais a morte foi dada, viverão de novo. Então, aqueles povos não conseguiam entender isso. Então, surgiram dogmas bem intencionados, em que aqueles exegetas, aqueles teólogos, criaram dogmas, achando que era explicação, mas ficava longe da realidade da nossa alma. Então, meus amigos, nós, ao deixarmos a terra, o que é desencarnar? É jogar para o túmulo. E após a noite do túmulo, nascerá um novo sol de uma vida, uma belíssima vida. Então, meus amigos, a reencarnação é a necessidade do nosso espírito refundir, reexperimentar, adestrar-se, engrandecer-se, treinar-se, dilatar horizontes. Então, a reencarnação não dá para viver sem ela ainda. Lá nos milênios futuros, poderá o Espírito dispensar a reencarnação, mas para a nossa realidade de cidadãos terrestres, está longe disso ainda. Continuaremos voltando à Terra tantas vezes quanto a misericórdia divina considerar necessário. Os tabus religiosos, com todo respeito, já tive a oportunidade de observar como a espiritualidade maior cuida com carinho aquelas inteligências ainda modestas que se apegam a tabus religiosos. E nós temos que aprender com esses generosos espíritos engrandecidos a lei do amor, independente da evolução espiritual de cada filho de Deus. Mas o Espiritismo nos ajuda a nos libertarmos de uma série de tabus. Eu quero crer que, assim como é o nosso caso, é o caso dos amigos aqui presentes, aqui e ali somos, por uma questão, um dever social, somos obrigados a ir a um velório. E as cenas que a gente vê no velório realmente são cenas muito tristes. As pessoas se descabelam, choram. Meus amigos, e o que mais nos assusta não são essas pessoas, é o desencarnante
que às vezes está desesperado, assustadíssimo com as novas realidades da vida que surgem às suas vistas, à sua experiência, ele entra em pânico. Então, achamos assim uma lástima as pessoas que, em lugar de levar uma expressão de sinceridade, de religiosidade, de sentimento de grandeza, de confiança em Deus, vão para os velórios arrancar os cabelos, bater com a cabeça na parede. Isto é uma lástima, é um prejuízo muito sério para o desencarnante, que passa a ficar desesperado também. Meus amigos, pensamento é força. E esta força mental, que é intencionalmente dirigida ao desencarnante, ficamos numa situação de bastante pesar com esses quadros. Temos assistido coisas dolorosas nesse aspecto. Além da desencarnação, além dos tabus religiosos, o Espiritismo nos mostra que a nossa consciência é o sublime altar da divindade. Meus amigos, às vezes eu ouço pessoas falarem, pegarem um livro antigo assim, e dizer, aqui está a palavra de Deus, a palavra dos homens, porque Deus só escreveu 2 livros. Esses 2 livros foram escritos pelo Criador. E o principal deles é a sua justiça, que está impressa na nossa consciência. Então, se nós fazemos da nossa consciência o templo venerável da justiça divina, erraremos menos. Já comentamos aqui, e a esse tema voltaremos mais tarde, que os nossos equívocos, assim como a legislação brasileira nos apresenta o crime culposo e o crime doloso, também diante da justiça divina temos os nossos crimes culposos e os dolosos. Os crimes dolosos são aqueles crimes que nós temos com a intenção do mal e acumulamos compromissos para encarnações futuras, compromissos dos quais só nos desvencilharemos quando os resgatarmos. E os crimes culposos são aqueles errinhos que nós cometemos todos os dias. É uma deselegância no trânsito, é não responder o bom dia do vizinho. Quem é que já não aconteceu isso? Entrar no elevador, bom dia, e aí a vizinha não dá bom dia, não responde bom dia, está zangada hoje, brigou com o marido, ralhou com os filhos, aí descarrega no vizinho, né? Mas tudo bem. Então esses são os crimes culposos, não dolosos, são esses errinhos. E como nos ensinou Jesus, a cada dia basta o seu mal. São esses equívocos que nós cometemos e que às vezes empobrecem inclusive financeiramente, com as equivocadas transações que fazemos na vida. Eu sei que não é o caso dos amigos, que sempre acertaram, muito especialmente na bolsa, não é isso? Compraram sempre as ações certas, aplicaram nos fundos precisos e ganharam maravilhas, né? Meus amigos, então a doutrina nos mostra a cada um segundo suas obras. Eu uma vez ouvi um moço falar, não, a salvação é pela fé, não pelas obras. Uai, nos evangelhos é tão claro, a cada um segundo as suas obras. Não sejais vós sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Palavras de Jesus. Então, meus amigos, a doutrina espírita, a cada passo, ela nos traz lições magníficas que constroem a nossa vida. Nós seremos maiores espiritualmente, seremos melhores. Se há um ponto que a doutrina é muito incisiva, é na questão da fé. Meus amigos,
Há pessoas que dizem assim, o senhor tem fé, eu não tenho fé. Como se Deus tivesse feito uns filhos com fé e outros sem fé. Será que é assim? Será que Deus tem privilégios? Os pais amam igualmente os filhos. Podem até apreciar valores, talentos inatos de um determinado filho. O filho, porque tem filho bonzinho também, sabe? Tem aqueles terríveis, mas também tem filho bonzinho, né? E aí nós vemos que você vai, mas amamos os filhos igualmente. E Deus seria diferente? Vejam só, amigos. As expressões de religiosidade do passado nos trouxeram a fé cega. É proibido questionar. Por que razão? Porque sendo teses, teorias, pensamentos ilógicos, então só tem uma saída: proibir que o crente pense. Acontece que, ou pelo menos me parece, que Deus deu uma cabeça a cada um de seus filhos, ou não. Ou a um muito espertinho deu cabeça, os demais, se bater assim, é oco. Não é verdade? Todos nós temos raciocínio, um raciocínio mais dinâmico, mais rápido, mais abrangente, outro menos, mas tem. Então, como alguém vem me impor fé cega, esse é um ponto que a doutrina espírita é veemente. Abaixo a fé cega. Nós somos uma doutrina que se caracteriza pela fé raciocinada. Então, tudo aquilo, todas as teses que os espíritos sábios nos trazem, são para o nosso livre exame. Não é imposto de cima para baixo. Ou crê ou morre. Esse é um princípio medieval. Daquelas épocas, daquele tacanismo, inclusive religioso, conquanto estejamos convencidos de que esses teólogos que nos trouxeram a fé cega estavam muito bem intencionados, é que eles não tinham respostas para os seus conceitos religiosos, o que a doutrina traz, o que a doutrina nos faz. A doutrina espírita, ela é esclarecedora, ela ilumina o nosso entendimento, e quando nós adotamos os estudos espíritas, é dentro de uma racionalidade. Outro serviço, e esse dos mais contundentes, nós vivemos na atualidade do nosso mundo uma verdadeira endemia de obsessões. E a doutrina espírita, ela nos traz o estudo da mediunidade também dentro de uma racionalidade. Há pouco, e é o assunto desses últimos dias, é o filme do Chico Xavier. Conheci o Chico pessoalmente, e aquilo que o filme apresenta é uma pálida ideia da obra do Chico. Chico foi inquestionavelmente o maior médium do mundo. E tem algumas pessoas, inclusive jornalistas, vimos declarações, é uma coisa, Chico Xavier é uma coisa inexplicável, absolutamente explicável. A mediunidade, o médium, a mediunidade é um sentido divino, é a obra de Deus. Mediunidade é, acima de tudo, sintonia. Quando nós pensamos no bem, nos sintonizamos com o bem. Quando nós pensamos no mal, sintonizamos com o mal. E junto com o bem e o mal, vem aqueles espíritos com vocação para o mal, com vocação para o bem, desejosos do mal, desejosos do bem. E nós escolhemos as nossas sintonias. Meus amigos, a nossa mente é como uma estação de rádio, mas a sua vontade é aquele botãozinho que seleciona a estação.
E aí você escolhe o que você quer ouvir. E logo receberá os subsídios. Agora, esclarecimentos sobre a mediunidade, eles são fartíssimos. Citaríamos nos domínios da mediunidade de André Luiz, estudando a mediunidade de Martins Peralva, mecanismos da mediunidade de André Luiz, que é um livro muito técnico, em que as pessoas formadas em ciência entendem melhor mecanismos da mediunidade de André Luiz. E, acima de tudo, o livro dos médiuns. Meus amigos, a mediunidade... mas onde está isso no Evangelho? Nós vemos Jesus expulsando os espíritos maus. Aquele pai que levou um filho perturbado, que os espíritos perturbavam, lançavam-no na água, lançavam-no no fogo. Aí as pessoas dizem, mas é um demônio. Meus amigos, daimon, ou daimonione, do grego, significa espírito, simplesmente. É que, pelas conveniências daqueles que criaram os dogmas religiosos, eles colocaram um adjetivo, para gastar o português, né? Ao substantivo demônio colocaram o adjetivo mal. Mas não era assim desde o começo. Porque esses livros foram escritos inicialmente num grego antigo, daí a expressão demônio, que significa simplesmente espírito. Então quem perturbava aquele rapaz era um espírito, era um daimon, das letras do Novo Testamento literalmente compreendidas. Então a mediunidade, meus amigos, estudada pela doutrina espírita, ela nos ajuda no problema grave da obsessão, que é uma situação dramática a nível mundial. Então, meus amigos, estudando os ensinamentos espíritas, nós sabemos identificar onde está a obsessão e como lidar com ela. Sabemos que ninguém vai voar com asas alheias. Você pode ajudar uma pessoa envolvida no processo de obsessão, mas não tem autoridade para modificar aquele quadro. Jesus sim, porque ele era uma alma estelar, tinha e tem um poder que transcende ao nosso entendimento. Então Jesus dizia, espírito imundo, daimon imundo, afasta-te, eu vos ordeno. Os espíritos obedeciam. E o que eu faço, vós o fareis, e muito mais, dizia ele. Quando nós chegarmos aos patamares superiores da vida espiritual, nós também faremos isso. Então, meus amigos, o Espiritismo nos presta o serviço do conhecimento da mediunidade. Eu diria que nesse planeta, provavelmente, não existe uma única pessoa. O planeta Terra, encarnados, possui aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Entre 6,5 e 7 bilhões. Se alguém tiver dúvida, é só ir contar e você vai chegar lá nesse né? Precisa ter fôlego. Né? No mundo espiritual, cerca de 22 bilhões de espíritos que já atingiram o estágio de seres humanos. E outros muitos bilhões de espíritos subhumanos que ainda não podem ser considerados espíritos humanos. Então, meus amigos, todo mundo nesse planeta já ouviu falar de mediunidade, mas foi o Espiritismo que estudou racionalmente o fenômeno mediúnico. Qualquer dúvida, é só consultar o livro dos médiuns de Allan Kardec e ali terá um farto repositório de ensinamentos da mediunidade.
Outro serviço que a doutrina nos oferece é sobre a questão da morte. E esse é um tema, é comum as pessoas, podem até não dizer, mas, como dizia William Shakespeare, o homem teme o desconhecido. Desconhecendo o que significa a morte, os homens temem a morte, porque confundem morte com a decomposição cadavérica, que não é uma coisa nada bonita. Então, aquela coisa horrível que é a decomposição cadavérica, isso é a morte. Não é verdade. Meus amigos, quem fez a morte? Para nós espíritas, desencarnação, desenlace. Quem fez? Foi Deus, foi o Criador. E Deus faria alguma coisa má para seus filhos? Se nós que somos homens amamos os nossos filhos ao ponto de irmos à suprema renúncia pelos filhos, especialmente as mães. Maria Dolores vai nos ajudar a falar sobre as mães nos próximos dias. Então, meus amigos, a mãe é alguma coisa que nós não sabemos definir. Ela se torna, a mulher mãe, ela se torna uma divindade. Ela é a geradora da vida. E depois, aqueles vínculos, quem definirá os vínculos entre mãe e filho? Nunca, jamais. Eles existem, são fortíssimos. É aquela força interior da mulher, na expressão de mãe. Então, quem colocou o amor de mãe no coração das mães? Deus. Ou quem teria sido mais? Então tem amor muito maior para dar aquele que colocou amor no coração das mães, que é Deus, o Pai Criador. E Ele faria alguma coisa em nosso prejuízo? Então a morte, o desenlace, a desencarnação é uma bênção. Algumas pessoas temem o pós-morte. O que vai acontecer? Para onde eu vou? Meu amigo, meu Deus do céu. Aprofunde o seu estudo da doutrina espírita. Os bons, os diletos amigos espirituais, todos nós os temos. Majestosos espíritos que nos esperam no desenlace, aqueles técnicos espirituais encarregados da liberação dos vínculos do corpo espiritual com o corpo material, que os hinduístas chamam de chakras. Esses desligamentos técnicos, ali estão aqueles companheiros nossos a nosso serviço. Mas e aquelas zonas umbralinas, será que eu vou para lá? É só querer, você vai. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. Aqueles espíritos que estão naquelas regiões terríveis, é porque querem, é porque fizeram por onde. Não é os nossos pequenos equívocos, não intencionais, que acontecem pela nossa incompetência, não pelo nosso mal. Não é isso que vai nos direcionar às zonas de sofrimento. Naquelas regiões, ali estão os espíritos que desejaram aqueles ambientes, com lógica ou subjetivamente, ou inconscientemente. Os demais, meus amigos, são recebidos pelos entes queridos. E a gente precisa aprender a rir de si mesmo. A ingenuidade, a nossa inocência quando chegamos à pátria espiritual, somos recolhidos e achamos graça dos nossos temores. E com essa realidade, porque a doutrina espírita tem um pontinho dentre os muitos para a nossa análise. Olha só, amigos, a doutrina nos traz teses, teorias substanciais, profundas, que nos convencem pela sua lógica, como se não bastasse o fenômeno mediúnico que se desdobra em muitos
caracteres, nos prova o que a doutrina afiança. Porque não foi Allan Kardec foi um coordenador, daí a sua denominação de codificador. Porque quem trouxe todo o manancial de informação foram os espíritos. E informações belíssimas, sapientíssimas, psicografadas por uma menina de 12 anos de idade. Que era Júlia e Carolina Bodin, duas irmãs, filhas do senhor Bodin, e outros médios mais, que não é o nosso assunto no momento. Então, meus amigos, a doutrina é essa majestade de serviços para a nossa vida. Mostra que todo bem e todo mal que fizemos ao nosso semelhante, fazemos a nós próprios. Façamos o bem que faremos a nós próprios. Que os lares não recebem só os espíritos amigos, mas os desafetos também. Por que que os irmãos brigam tanto? E tem um personagem da vida familiar que vocês não conhecem, chama-se marido e mulher. Vocês não sabem o que é isso. Como brigam, se desentendem, porque às vezes dividem o leite, espíritos que foram inimigos de outras encarnações e que numa oportunidade de reajustamento surgem como cônjuges. É o que nós vemos, os fracassos conjugais, porque às vezes planejamos experiências na Terra e que não estando bem preparados fracassamos. Mas, meus amigos, não esqueça de uma coisa: o tacho, o balaio, o repositório de oportunidades divinas é inesgotável. Nós somos filhos de Deus. Ele nos dará milhões de oportunidades novas para corrigirmos o nosso passado e ressurgirmos como espíritos redimidos para deixarmos os mundos físicos em direção à vida cósmica. Então, meus queridos amigos, numa rápida pincelada falamos de tudo aquilo que o Espiritismo faz por nós. E aí cabe uma pergunta. Desculpe pegar nos pés, chutar a canela dos amigos, e eu faço com muito prazer. O que nós estamos fazendo pela doutrina? Pelo Espiritismo? Pelos espíritos sofredores que nos cercam? Pelos espíritos engrandecidos que querem trazer suas expressões, como fazemos aqui todas as segundas-feiras, com a ajuda desses nossos tutores espirituais, que não nos deixam faltar os conceitos, os princípios, as palavras para o nosso estudo da noite. Falta-nos competência, mas se pouco posso, muito posso naquele que me ampara e entende que é o Cristo. Meus amigos, que o Senhor nos guarde nessa noite, nos dê sua paz, que assim seja. Muito obrigado.